comecei a minha carreira acadêmica que eu estudo o movimento anabatista, o movimento da Reforma Protestante do século XVI. Eu estudei na graduação História, no mestrado e no doutorado também em História. Eu sempre fui abordado com a seguinte questão: os batistas, a denominação batista, a igreja batista, é herdeira do movimento anabatista? Essa pergunta surgiu porque existe dentro da igreja uma hipótese de que seriam 3 explicações para a história dos batistas. A primeira é que os batistas viriam de uma sucessão ininterrupta que começou com João Batista, a época do Novo Testamento, e teria passado ao longo da Idade Média até chegar na Igreja Batista no século XVII. Outra explicação seria do movimento anabatista, principalmente por causa da semelhança do nome. Anabatista quer dizer rebatizador. Eles receberam esse nome porque discordavam do batismo que era praticado tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Luterana e posteriormente pelos calvinistas também. Então, a Igreja Batista, por também praticar esse batismo, seria herdeira do movimento. E uma terceira explicação de que os batistas seriam descendentes dos separatistas ingleses do século XVII. A questão é que na história, toda vez que você tem uma única explicação para um determinado fenômeno, você está incorrendo num erro de reducionismo. Nada é explicado por uma única vertente. Então, reduzir a explicação da história batista a uma dessas 3 vertentes é um reducionismo. Na verdade, não existe apenas uma explicação e elas não são excludentes. Se nós pegarmos essa questão da explicação da sucessão apostólica, que vai dizer que os batistas começaram lá em João Batista e foram passando, é porque os protestantes, existe dentro da igreja evangélica, dentro do movimento cristão não católico, a ideia de que uma forma de você legitimar uma determinada denominação é mostrando o seu caráter histórico. Ou seja, enquanto algumas igrejas novas não teriam o conhecimento pleno, as igrejas tradicionais elas teriam legitimidade por serem mais antigas. Eric Hobsbawm, historiador inglês, escreveu um livro que se chama A Invenção das Tradições. E ele trabalha sobre como os estados nacionais criaram a ideia de uma tradição para legitimarem esses estados. Se nós aplicarmos isso às religiões, às denominações protestantes, nós podemos entender um pouco melhor dessa necessidade de se buscar explicações históricas para se legitimar um determinado ramo do protestantismo. Por isso esse interesse de buscar as origens o quanto antes. O problema é que quando a gente faz isso na história, nós temos um caminho sem fim, porque tudo sempre vai ser buscado em algo que o antecedeu. Então a Reforma Protestante é herdeira da Igreja da Idade Média, que por sua vez é herdeira do cristianismo primitivo, que é herdeiro do judaísmo que o antecedeu, que é herdeiro, e assim vai. Ou seja, essa explicação nunca vai ter fim. Agora, por outro lado, é claro que o movimento anabatista influenciou, né? A ideia de rebatismo e outras ideias anabatistas, como a separação entre igreja e Estado, que a denominação batista defende até hoje, tem essa influência também. Então é claro que não se pode descartar. Ou seja, quando me fazem essa pergunta, a resposta costuma ser que nós não temos que escolher entre uma vertente ou outra. É claro que do ponto de vista etimológico, você pode afirmar que a Igreja Batista surgiu em 1609 na Holanda, porque foi quando o nome apareceu nos documentos. Mas como ideia, é claro que antecede. Então não há uma necessidade de você escolher apenas um caminho para explicar. Você pode trabalhar essas hipóteses dentro de uma teoria mais complexa e entender que a Igreja Batista surge em 1609, quando aparece o nome, ela se desenvolve durante o século XVII entre os separatistas ingleses, mas ela também não despreza a herança medieval nem a herança dos anabatistas. Portanto, quando se questiona os batistas vieram dos anabatistas, sim, eles vieram dos anabatistas,
não somente dos anabatistas, mas também não os excluindo. Ou seja, eles vieram deste complexo que envolve tanto a herança quanto o movimento da Reforma Protestante e os desdobramentos posteriores.